Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Discernir os sinais dos tempos. Dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e isso acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Como tivesse tratado da pregação e a comparado a uma espada, era possível que os ouvintes ficassem perturbados, não sabendo o significado do que dizia. Por isso, o Senhor acrescenta que, assim como se reconhecem os estados do ar por meio de certos sinais, deveriam do mesmo modo reconhecer o seu advento. E é esse o significado das palavras. Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. É como se dissesse: minhas palavras e minhas obras indicam que estou em oposição a vós. Podeis, portanto, concluir que não vim dar a paz, mas chuva e turbilhão. Com efeito, eu sou uma nuvem e venho do poente, isto é, venho da natureza humana, há tempos coberta da grossa névoa dos pecados. Vim também para pôr fogo, isto é, atiçar o calor. Com efeito, sou o austro vento quente do sul e contrário à frieza boreal. São Beda. Ou ainda, esses homens que, apenas porque assim o desejaram, sabiam reconhecer pela mudança dos elementos aonde soprariam os ventos, podiam também, se o desejassem, reconhecer o tempo da vinda do Senhor pelos ditos dos profetas. São Cirilo. Os profetas, afinal, de muitas maneiras haviam prenunciado o mistério de Cristo. Cumpria, portanto, se eram prudentes, que lançassem seu olhar ao futuro e não desconhecessem as tempestades que haveriam de vir após a vida presente, pois haverá vento, chuva e suplício de fogo. Isto é o que significa a frase, vem chuva. Cumpria também não desconhecer o tempo da salvação, isto é, o advento do Salvador, pelo qual a perfeita piedade entrou no mundo. E este é o significado da frase, dizeis, fará calor. Daí que, repreendendo-os, acrescente: hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? São Basílio. Deve-se reparar que as conjecturas dos astros são necessárias para a vida humana, desde que ninguém investigue seus indícios além da medida. É lícito, afinal, colher previsões sobre as chuvas vindouras, sobre os calores, sobre a força dos ventos, quer particulares, quer universais, quer violentos, quer brandos. Pois bem, quem é que ignora a utilidade que se pode tirar dessas conjecturas para a vida?
É do interesse do marinheiro, com efeito, conhecer de antemão os perigos das tempestades, do viajante as mudanças do vento, do camponês os rendimentos dos frutos. São Beda. Mas para que ninguém do meio da multidão alegasse que, por causa do seu desconhecimento dos ditos proféticos, não sabia avaliar a sucessão dos tempos, Nosso Senhor com vigilância acrescenta: porque não julgais por vós mesmos o que é justo, com o que mostra que aqueles homens, ainda que fossem iletrados, por sua inteligência natural, deveriam discernir que ele, que faz obras que ninguém jamais fez antes, está acima do homem e é o próprio Deus, e que por isso, depois das injustiças deste século, haveria de vir o justo juízo do Criador. Orígenes. Se não tivéssemos de natural a capacidade de discernir o que é justo, jamais o Salvador diria isto. Teofilacto Diócrida. O Senhor, depois de mostrar que há uma discórdia louvável, aqui ensina que há uma paz louvável, dizendo: com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, que é como se dissesse: quando teu adversário te arrastar ao tribunal, faze o possível, isto é, descobre qualquer meio para que sejas absolvido por ele. Ou ainda, faz o possível, isto é, mesmo que não possuas nada, toma um empréstimo para seres absolvido por ele, a fim de que não te faça comparecer diante do juiz. Daí que siga, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. São Cirilo. E nesta cadeia sofrerás aflições até que te cobrem o último centavo. E esse é o significado que Nosso Senhor acrescenta: eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. São João Crisóstomo. Nosso Senhor me parece falar dos juízes da terra, da caminhada até o julgamento terreno e da cadeia deste mundo, pois, por meio dessas coisas mais manifestas e à mão, costuma-se corrigir os homens irracionais. Com efeito, a miúde, o Senhor dá avisos não apenas com a promessa de futuros bens ou ameaça de futuros males, como também por meio da comparação com as coisas presentes, devido à grossura de alguns ouvintes. Santo Ambrósio. Ou ainda, o nosso adversário é o diabo, que semeia iscas de pecado para que sejam participantes do suplício os homens que teve como companheiros no erro. O adversário, ainda, é toda a prática dos vícios. Por fim, nossa adversária também é a má consciência, que nos enfraquece neste mundo, e no próximo nos acusará e entregará. Façamos o possível, pois, para que, enquanto estamos colocados nesta carreira da vida, nos livremos da má ação como de um mau adversário, evitando que, enquanto caminhamos com o nosso adversário ao magistrado, ele condene no caminho o nosso erro. E quem é o magistrado, senão aquele sobre quem está a autoridade? Ora, este magistrado entregará o réu ao juiz, aquele juiz, a saber, a quem concedeu autoridade sobre os vivos e os mortos, que é Jesus Cristo, por meio de quem os crimes ocultos são julgados e a pena da má obra é ordenada. Este, por sua vez, entrega o pecador ao executor e o mete na cadeia, pois diz: atai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E mostra que seus executores são os anjos, dos quais diz: virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Pois, se os endividados não limpam o seu nome até que tenham pagado, por qualquer meio que seja, a soma integral do que devem, assim também a pena do pecado só pode ser paga pela compensação do amor, dos demais bons atos ou por qualquer outro tipo de satisfação. Orígenes. Ou ainda, Nosso Senhor aqui estabelece 4 pessoas, a do adversário, a do magistrado, a do executor e a do juiz. Em Mateus foi omitida a pessoa do magistrado e no lugar do executor colocado o ministro. Outra diferença é que Mateus diz quadrante, Lucas centavo.
Ambos, porém, falam em pagar até o último. Pois bem, lemos que todos os homens são assistidos por 2 anjos, um mau que o exorta ao mal e um bom que o exorta ao melhor. O nosso adversário, sempre que pecamos, exulta sabendo que tem o direito de orgulhar-se e glorificar-se diante do magistrado deste século que o enviara. Em grego, o adversário vem com artigo definido, indicador de singularidade, o que mostra que para cada homem há um adversário que o segue por onde vá. O magistrado, porém, vai sem o artigo, para não parecer que se referia a algum em particular, mas um dentre muitos. Com efeito, não possui cada homem um magistrado particular, mas apenas o comum a toda a sua nação. Faz o possível, portanto, para te livrares do teu adversário ou do magistrado a quem teu adversário te leva. Busca a sabedoria, a justiça, a fortaleza e a temperança. Pois bem, quando fizeres o possível, fica junto daquele que diz: Eu sou o caminho. Pois, do contrário, o adversário te arrastará até o juiz. Nosso Senhor fala arrastar, trahit, para mostrar que somos compelidos à condenação contra nossa vontade. Quanto ao juiz, não conheço outro senão nosso Senhor Jesus Cristo, que nos entrega ao executor. Cada um de nós tem um executor próprio, que tem senhorio sobre nós caso devamos algo. Mas, se eu pago todas as minhas dívidas, ninguém é meu executor, e com intrepidez lhe respondo: nada te devo. Já, se eu for devedor, o executor me meterá na cadeia e não permitirá que eu saia a não ser que eu liquide minha dívida, pois o executor não tem autoridade de me perdoar nem mesmo um quadrante que seja. Quem deu a um devedor 500 denários e 50 a outro é o Senhor, e o executor apenas foi encarregado pelo Senhor de cobrar a dívida. O último centavo, como diz nosso Senhor, é pequeno e magro, pois assim são nossos pecados, ou gordos ou magros. Bem-aventurado, portanto, aquele que não peca. E, se em segundo lugar está aquele que tem apenas um pecado magro, há, todavia, alguma diferença entre os pecados magros. Do contrário, não diria: enquanto não pagares até o último centavo. Se afinal deve pouco, não sairá até que pague o menor quadrante. Quem, contudo, estiver sujeito a uma dívida grande, contar-se-ão infinitos séculos até que ele pague tudo. São Beda. Ou ainda, o nosso adversário no caminho é o sermão de Deus, contrário aos nossos desejos carnais na vida presente. Livra-se dele quem se submete a seus preceitos. Do contrário, é entregue ao juiz, porque o pecador, caso tenha desprezado o sermão do Senhor, será detido como réu no exame do juiz. O juiz o entregará ao executor, isto é, ao espírito maligno, para que satisfaça a vingança, e o pecador será metido na cadeia, que é o inferno. E como ali, pagando sempre as penas sem jamais as saldar, não poderá alcançar o perdão, nunca poderá sair, mas com a terrível serpente, que é o diabo, será condenado a expiar penas perpétuas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.